Quando eu faço o primeiro ataque na partida usando o golem de gelo de tanque pra vir com a morcegada atrás e conseguir obliterar a torre do meu adversário é obrigado a defender esse ataque, até porque ele não pode ignorar, senão a morcegada vai dar muito dano na torre dele. E como eu sei que ele vai ter que gastar algum feitiço nesse ataque ou alguma carta de suporte pesada, eu já aproveito pra avançar do outro lado com o Balonite na frente e o Bombardier atrás. Porém, se você acompanha os meus vídeos, você sabe que o objetivo desse ataque com o Balonite de Skeletons na frente do Bombardier é na verdade pegar outra torre do adversário usando a habilidade do Bombardier. Se a gente for recapitular, no primeiro ataque que eu fiz com o golem de gelo mais a morcegada, eu induzi o meu adversário a estar gastando algum feitiço que ele tinha. No segundo ataque, eu induzo o meu adversário a estar tendo que defender a torre dele, e quando ele defende, eu uso a habilidade do Bombardier para mudar o ataque rapidamente de lado. Eu espero que você lembre que meu adversário já gastou tanto a fúria quanto as flechas, então ele não vai conseguir limpar os Skeletons que estão solando tanto o golem de elixir quanto a anja. Além dos Skeletons que estão fazendo a defesa, eu posso colocar um buga-buga no meio para estar controlando a área, posso também estar colocando um golem de gelo pra estar distraindo aquela bruxa sombria. Eu ainda posso estar reaproveitando meu Bombardier, mesmo ele estando com bem pouca vida, pra conseguir estar tirando o máximo de dano possível da torre remanescente secundária do meu adversário. Como o golem de gelo já vai morrer, eu preciso de mais um tanque pro buga-buga, então eu já coloco outro Bombardier no meio. E depois de tudo isso, é agora que o vídeo começa. Nesse vídeo você vai entender por que o deck de Danone é tão odiado pela maioria dos players que jogam Clash in the Royale, e você vai entender porque tem muitos players que optam por justamente usar esse tipo de deck pra conseguir estar subindo as arenas. Primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que é um pouco difícil você tá conseguindo tirar um Danone de campo quando você não tem nenhuma construção no seu deck, e quando você também não tem nenhuma carta de dano em área forte o suficiente pra estar obliterando o Danone de uma vez por todas. Grave essa informação porque ela é importante. A segunda coisa que a gente precisa também deixar claro é que é um pouco difícil de você tá conseguindo lidar com a bruxa sombria quando você também não tem nenhuma carta de dano em área no seu deck. Agora presta atenção nesse exemplo. Você que tá assistindo esse vídeo pode pensar que nesse momento eu poderia simplesmente ignorar esse ataque do meu adversário e atacar a torre principal. Porém, se eu fizesse isso e o meu ataque desse errado, pode ter certeza absoluta que o meu adversário iria conseguir dar 3 coroas em mim, até porque eu não teria uma resposta boa o suficiente para estar limpando os morcegos da bruxita. Em contrapartida, meu adversário tem 2 respostas baratas para conseguir estar parando a maioria dos meus ataques, que é a fúria e também as flechas. Veja que eu fui obrigado a me defender, eu usei o golem de gelo para distrair algumas cartas do meu adversário e uso o Bombardier para tentar pegar o Danone do meu adversário. Eu não pude usar o exército de Skeletons, até porque o meu adversário ainda tinha fúria na mão. Agora eu também dou prioridade para usar o Balonite de Skeletons Evo na defesa. Como o meu adversário finalmente gastou as flechas, eu finalmente posso estar usando o exército de Skeletons, até porque ele tá sem fúria e também tá sem flechas. Quero que você preste atenção que com apenas um único ataque, fazendo o trenzinho da alegria, colocando o golem de elixir na frente e uma porrada de doença atrás, o meu adversário conseguiu tá levando uma das minhas torres. Veja como agora eu tento reaproveitar a horda de Skeletons avançando rapidamente com o Miner, usando ele de tanque para os Skeletons poderem estar fazendo a boa, ao mesmo tempo que eu uso o Bombardier de tanque para tentar passar com os Bombardier Juniors e conseguir mais dano ainda na torre do meu adversário. Já que o meu adversário usou os Barbarians para conseguir estar defendendo, eu dei a habilidade do Bombardier para que a explosão da bomba dele pudesse tirar o máximo de vida possível desses Barbarians. Dessa forma, quando eles chegarem no meu campo, eles já vão estar com bem pouca vida. Presta atenção agora que meu adversário também tem o Dragão Elétrico. A melhor carta que eu tenho no meu deck para estar conseguindo parar essa porra dessa carta, com certeza é o Buga-Buga. Por mais que eu tenha conseguido uma vantagem no início, essa match é um pouco complicada, até porque é uma match onde o meu adversário só precisa de um único ataque para conseguir estar levando a partida, sem contar que ele tem excelentes respostas pro meu deck, enquanto eu não tenho respostas tão boas assim pro deck dele. A única chance que eu tenho de estar conseguindo vencer uma match dessa é obrigar o meu adversário a ter que gastar os feitiços que ele tem na defesa. Se o meu adversário tiver os feitiços na mão, enquanto ele tiver o trenzinho da alegria vindo em direção à minha torre, que é basicamente meter o Danone ou o monge na frente e socar o máximo de doença que ele pode ir atrás, se ele tiver os feitiços na mão, quando ele fizer isso, pode se tornar praticamente indefensável. Esse Dragonite elétrico evoluído que acabou de aparecer na arena precisa morrer. Como eu tava confiante que ia dar pra proteger o Buga-Buga, colocando o Bombardier na frente dele pra servir de tanque, eu decido atacar a torre do meu adversário com um Miner. Quando eu coloco o meu Bombardier pra proteger o Buga-Buga, já é tarde demais. E agora eu tenho um baita de um problema, porque eu tenho que parar não apenas aquele Dragonite elétrico evoluído, como eu também tenho que parar a horda que tá vindo pelo lado esquerdo. Então eu já jogo a morcegada pra já se encarregar de tá começando a limpar a horda que tá vindo pelo lado esquerdo, o monge na frente e os Barbarians, que inclusive já morreram. Deixa o Buga-Buga próximo da torre principal pra ele já se encarregar de tá começando a fazer a contenção. Coloco os Skeletons na volta daquele Danone pra já começar a tirar o máximo de dano possível e fazer com que ele chegue aqui com bem pouca vida. Confiante de que daria pra defender antes que aquele Dragonite elétrico chegasse pra ajudar todo mundo, eu decido avançar novamente com o Miner. Como meu adversário resolveu usar a fúria e tá juntando muitos morcegos pra conseguirem tá ajudando o Danone do meu adversário, eu não tenho escolha a não ser usar a habilidade do Bombardier pra conseguir tá limpando um pouco
pouco das tropas dele, também uso os Bombardier evoluídos pra limpar mais ainda, eu uso a morcegada pra tá limpando a bruxita do meu adversário, e agora eu preciso urgentemente de um buga-buga pra que ele consiga tá limpando de uma vez por todas esse Dragonite elétrico Evo do meu adversário. Quero que você preste muita atenção pra que você entenda como é difícil você tá conseguindo parar um combo de um deck de Danone quando você não usa nenhum suporte pesado no seu deck, como o caso de um mago ou sei lá, um executor, e pode ser ainda mais difícil quando você não usa construção no seu deck, quando você também não joga com nenhum feitiço pesado, como é o caso de um Rocket ou o caso de um Relâmpago. E é por esse motivo que tantos players optam por estar jogando com esse tipo de deck, até porque você só precisa de um único ataque jogando com esse tipo de deck de Danone para conseguir tá dando 3 coroas do seu adversário. Sem contar que não tem muito segredo, ou você coloca o Danone na frente, ou você coloca o monge só com o máximo de doença que você pode atrás, ou você divide o combo. De um lado você coloca Bruxa Sombria e Danone, e do outro lado você mete monge, anja e os Barbarians. Mas enfim, mesmo que seja difícil tá conseguindo enfrentar deck de Danone com esse deck que eu tô usando, essa versão do deck Zord Skill sem princesa, no lugar da princesa eu uso o Miner, mesmo assim ele é mais um que aprende que isso é Zord, isso é skill.